Bom, e a indicação do livro de hoje vai para O Teste da Mãe. Vamos entender melhor sobre a melhor parte desse livro. Bom, o livro que eu indico esse mês é O Teste da Mãe. Ele é um livro bem fininho, ele é um clássico se você trabalha com entrevista. Mas como a ideia não é falar sobre o livro como um todo, mas recomendar uma parte específica de cada livro, tem uma parte desse livro bem legal que ele ensina sobre como você fazer boas perguntas. O Teste da Mãe, ele é um livro que basicamente você aprende como fazer boas entrevistas para você validar uma ideia, né? Se você, por exemplo, quer criar um produto ou criar um serviço, no livro ele ensina quais perguntas você deve fazer, como você deve fazer, na verdade, as perguntas para os potenciais clientes, para você saber se a sua ideia do seu produto, do seu serviço, ela é válida. O nome do livro, inclusive, né, O Teste da Mãe, é justamente uma brincadeira no sentido de que sua mãe é a pior pessoa para lhe dar um feedback, porque na maioria das vezes ela não vai querer lhe desagradar, nem vai dizer algo ruim sobre a sua ideia. Então, se você testar, né, a sua ideia de produto numa entrevista com sua mãe, provavelmente ela vai dizer que o produto é ótimo e você só vai ver realmente quando você colocar no mercado. Então, por isso que o livro se chama O Teste da Mãe. Então, ele é um livro que ele fala um pouco sobre entrevistas boas e ruins, como você consegue conversas para validar a sua ideia de produto ou serviço, mas existe uma parte específica desse livro que eu queria recomendar muito para você que é designer e que trabalha conversando com pessoas, né, com usuários e potenciais usuários, que é um capítulo que fala sobre como você fazer boas perguntas. Então, a própria estrutura, né, dinâmica do livro, ela é muito boa, porque ela dá exemplos de o que é uma conversa boa e o que é uma conversa ruim. Então, ele traz vários pontos do que você deve fugir de perguntas e vários pontos do que você deve focar em perguntas. Então, por exemplo, o livro fala muito sobre sempre foque num comportamento, né, e nunca numa vontade, assim. Nunca foque no que o usuário diz que tem vontade, desejo, que ele gostaria, mas foque no comportamento real, naquilo que ele fez ou faz. Então, o livro simula ali uma conversa. O que seria uma conversa onde você faz essa pergunta de forma ruim, ou seja, você foca em saber qual é o desejo, né? Um desejo futuro que não necessariamente vai se concretizar. Então você pode fazer um produto para um desejo que é só da boca para fora do usuário, mas na prática ele não faz isso, né? Ele não tem nenhum comportamento que mostra que ele vai fazer o que o seu produto oferece. E aí depois ele dá o exemplo do que é uma conversa boa, uma conversa onde você faz perguntas não voltadas para o que o usuário diz que tem o desejo, mas qual é o comportamento real, o que de fato ele faz. Então, a dinâmica do capítulo, né, do livro como um todo, mas do capítulo em si é bem legal porque ela simula o que seria você fazendo uma conversa boa e o que seria você fazendo uma conversa ruim. E aí, fora isso, ele traz vários pontos legais pra gente ficar atento quando a gente faz conversa com potenciais clientes. E aqui vale um parêntese que o livro ele fala muito sobre conversas para você validar uma ideia de um produto, de um serviço, mas tudo que ele traz aqui serve para você fazer entrevistas com qualquer objetivo, né? Não necessariamente para você validar uma ideia de um produto ou serviço caso você esteja criando um, mas também se você está fazendo uma entrevista com o usuário para você saber o que é que ele acha do produto ou serviço que é seu, né? Que ele já usa, ou do seu serviço, ou como é que ele está se sentindo com a experiência que ele tem com o seu produto. Tudo que ele traz aqui vale para as conversas de uma forma geral, independente do objetivo. E vale, inclusive, para você colocar em prática, mesmo que você não esteja fazendo de forma oficial uma entrevista, tá? Então não precisa ser, nossa, aquela entrevista de 1 hora que você agenda, tem um convite, e aí tem sei lá, toda uma coisa mais estruturada. Não precisa, pode ser até técnicas que você pode aprender a fazer e usar de forma mais informal, mais casual. Então, se você de alguma forma conversa com os seus clientes, ou se de alguma forma você conversa com os clientes do produto que você faz entrevista, se você for designer, se você tem esse contato com o usuário, então você trabalha na empresa, você é designer, você tem contato ali com os alunos, ou você tem contato com os usuários, você pode usar isso de forma informal, né? Não precisa ser só para você usar quando você estiver estruturando de fato uma entrevista, mais um processo de discovery onde tem uma entrevista e é mais estruturado. Não, você pode aprender essas técnicas e deixar ela como carta na manga mesmo. E você está conversando com alguém, está conversando com o usuário de forma mais informal ali, mais casual, você pode usar essas técnicas, né? E aí o livro ele traz várias técnicas que você pode explorar. E aí aqui, seja como designer, né, principalmente, mas também como uma pessoa que tem um produto e quer entender melhor o que é que pode melhorar no produto. Então ele traz técnicas como, por exemplo, você não focar, como eu falei, né,
nos desejos do usuário, mas em fatos, né, em comportamentos, em aquilo que de fato o usuário ele faz, né, e não naquilo que ele diz que vai fazer, né. Aí tem uma máxima muito conhecida que é, né, no futuro todo mundo vai ser saudável, no futuro todo mundo vai se alimentar bem, no futuro todo mundo vai estudar mais, então no futuro a gente sempre vai ser melhor, né. Então se a gente for sempre construir um produto baseado no desejo futuro dos usuários, todo mundo vai ser sempre muito bom, mas a gente tem que focar no que de fato o usuário ele faz, né, no comportamento dele, no que ele usa. Então ele fala muito sobre essas dicas de focar em comportamentos, né? Ele fala muito sobre dicas de você fugir de elogio, e aí por isso a analogia com a mãe, né? Então, você buscar elogios ou buscar validação numa conversa com o usuário é um tiro no pé, é mais para massagear o seu ego do que necessariamente aquilo vai dizer que seu produto ele é bom ou ele é ruim. Então ele traz muitas dicas de como você fugir de perguntas que vão fazer o usuário, querendo ou não, lhe fazer um elogio, porque ele não quer desagradar você ou porque ele não quer desagradar a ideia do seu produto. Ele fala muito também sobre você saber ali na hora da conversa que as funcionalidades que um produto tem, por exemplo, e as ideias que um usuário ele tem e que ele compartilha que você deveria fazer, elas foram feitas para serem entendidas e não atendidas. Ou seja, não é porque o usuário pede para você fazer determinada coisa, esse produto deveria ter uma funcionalidade que faz tal coisa. Ou não é porque o usuário ele dá uma ideia, né? Tipo, poderia existir um produto para tal coisa que você vai atender a esta ideia ou a esta funcionalidade. É o contrário, né? Você precisa entender, né, o motivo pelo qual ele quer aquela funcionalidade, o motivo pelo qual ele quer aquele produto. Ou seja, você precisa entender a necessidade por trás, e aí pode ser que aquilo você vai entregar por meio de um outro produto, de uma outra funcionalidade, ou de algo que você vai fazer que não necessariamente é aquilo que o usuário ele pediu. Então o livro, principalmente esse capítulo em específico, né, o capítulo 2 e o capítulo 3, eles são muito bons para essas dicas de como fazer a pergunta certa para a gente ter a menor quantidade possível de respostas enviesadas dentro das nossas conversas e entrevistas. Então o livro que eu recomendo esse mês é O Teste da Mãe. Ele é bem fino, né, então ele daria para ler de uma forma mais rápida, mas se eu pudesse indicar uma parte do livro, seria o capítulo que fala sobre como você fazer perguntas importantes, que são justamente essas dicas de pequenas formas de você melhorar sua pergunta e trazer respostas que possam de fato ajudar você a melhorar ou criar um produto ou um serviço. Então é isso, espero você na próxima dica de livro.